Vamos falar um pouco agora sobre radiofármacos, preparo e administração, ok? Então, meu nome é professor Alexandre Kuster. Você pode entrar em contato comigo através do e-mail kusterpetrópolis@hotmail.com e obrigado por assistir essa videoaula. Vamos lá. Então, procedimentos normais, né? A administração do radiofármaco, né, está regida por regulamentos promulgados pela FDA nos Estados Unidos e pela Anvisa aqui no Brasil. Tá? Radiofármacos são drogas de prescrição e não podem ser legalmente administradas sem a ordem de alguém autorizado, nesse caso o médico nuclear. Okay? O médico nuclear e a radiofarmácia são responsáveis, né, por confirmar a adequação do pedido e assegurar que o radiofármaco e a dose sejam os indicados e manter o controle documentado, né, da prescrição do radiofármaco e a dose administrada nesse paciente. Então, não só o médico, mas quem está trabalhando dentro da radiofarmácia tem a obrigação de conferir o que foi prescrito, a dosagem que foi prescrita, a atividade que foi prescrita, e isso deve ser assentado em livro para posterior consulta e controle, ok? Bom, os testes de controle de qualidade devem ser feitos antes de se administrar a dose no paciente, ok? Na aula anterior, né, nós vimos esses testes de qualidade. Para outros agentes, né, a bula deve ser consultada cuidadosamente para verificar qual a radiocromatografia mais adequada, né, e quais os passos a passos mais convenientes, ok, para o controle de qualidade, antes da administração ao paciente. E é bom adotar, né, como prático controle de qualidade, mesmo quando ele não é pedido. Então, o ideal é que, mesmo que não seja colocado em legislação ou em normativa, que é obrigatória fazer esse controle de qualidade todos os dias antes de administrar no paciente, o ideal é que se faça esse controle de qualidade sempre, toda vez que for realizar algum procedimento de medicina nuclear no paciente, ok? Então, assim, procedimentos normais, né? Cada dose deve ser fisicamente inspecionada antes da administração, né? Para pesquisar partículas ou outros materiais estranhos, tais como os fragmentos de borracha, né? Das tampas nos frascos multidose. O que quer dizer isso? O frasco multidose ele tem uma tampa de borracha. Então, conforme você vai espetando a agulha ali várias vezes, pode ser que você desprenda um pedacinho de borracha e esse pedacinho de borracha pode cair dentro do material e na hora que você aspira vem um fragmentozinho de borracha para dentro desse radiofármaco e você pode acabar injetando isso dentro do paciente. Então é muito importante que a gente consiga analisar e visualizar. Na foto aqui do lado a gente vê uma seringa, né, com material radioativo para ser injetado no paciente e ela está sendo colocada dentro de um suporte e dentro de um ativímetro, né, para calcular a dose que vai ser administrada no paciente, né. Então, cada dose a ser administrada deve ser mantida no calibrador de doses, né, a gente deve verificar isso no calibrador de dose, e pode ter uma variação de 10% para mais ou para menos da dose prescrita, ou seja, é um limite, a gente nunca consegue fazer aquele certinho, 100%, porque pode ter uma pequena variação e tal. Então, esse fator, nessa ponderação de variação aí, é de 10% para mais ou 10% para menos. Ok? Considerações especiais, a gravidez e lactação, né? A possibilidade de gravidez deve ser considerada para cada mulher em idade fértil, que comparece ao serviço para realizar exame diagnóstico qualquer ou para um procedimento terapêutico. Tá? A gestação sozinha não é uma contraindicação absoluta para realizar um exame cintilográfico. Por exemplo, embolia pulmonar ocorre em mulheres grávidas e o estudo de ventilação-perfusão é um procedimento seguro nessas circunstâncias. A gente vai ver lá na frente algumas situações que se faz, sim, a cintilografia pulmonar, principalmente a de ventilação, nas mulheres gestantes. Tá? Bom, considerações especiais, né, na gravidez e lactação.
A dose de radiação é mantida no mínimo e nenhum dos radiofármacos empregados, xenônio, tecnésio, macroagregado, calbubina humana, atravessa a placenta em quantidades consideráveis, né? Mas o iodo radioativo, ele atravessa a placenta e é importante lembrar, né, que a tireoide fetal se desenvolve a capacidade de concentrar o iodo aproximadamente na 10ª e 12ª semana de gestação, né, havendo relatos de cretinismo causado por exposição a radioiodo na fase intrauterina. Então, a parte que a gente deve tomar mais cuidado é essa parte aí de administração do iodo, porque ela atravessa a placenta, e o bebê nessa idade aí, né, o feto, nessa época aí, entre a 10ª semana ou a 12ª semana, ele já tem a capacidade de acumular esse radioiodo e pode provocar aí o cretinismo nesse feto. Ok? A conduta adotada com a mulher que amamenta, né? A necessidade de suspender a amamentação vai depender da meia-vida do radionuclídeo usado e do grau, né, de secreção de leite materno, então isso vai variar de mulher para mulher, tá ok? O radioiodo, ele é secretado no leite e a amamentação deve ser suspensa por 3 semanas ou pelo menos após a administração, né, do iodo 131 ou do 125. Então, toda vez que a gente trabalha com material iodo 123 ou 125, a gente deve suspender por 3 semanas, pelo menos, tá? A mesma recomendação para galho e para o cloreto de talho. Para os radiofármacos marcados com tecnésio, são rapidamente clareados pelo rim, o que permanece na circulação sanguínea, né, em hemácias marcados. Muito pouca atividade passa para o leite e a suspensão só pode ser de apenas algumas horas. Tá? Para outros traçadores marcados com tecnésio, a suspensão deve ocorrer por 2 meias-vidas, pelo menos, ou seja, 12 horas. Nos Estados Unidos, é comum a prática de suspender a amamentação sempre que houver dúvida quanto à taxa de exposição da criança. Ou seja, tem dúvida, suspende a amamentação para evitar que se dê dose nessa criança. Ok? Várias, né, doses para pacientes pediátricos, agora que a gente vai falar. Várias abordagens têm sido propostas, né, para ajustar as doses para crianças. Não existe uma fórmula perfeita devido às diferenças de taxa de maturação dos órgãos, do corpo, das relações variáveis, né, compartimentos do corpo com o peso corporal, né? Empiricamente, a superfície corporal tem melhor correlação, né, que o peso para o ajuste da dose, né? Várias fórmulas, né, monogramas, têm sido desenvolvidos e cada laboratório deve selecionar o seu método e padronizar a sua aplicação, ok? Existem 2 fórmulas aqui que a gente vai falar um pouquinho dela, a parte do dose pediátrica, peso do paciente, dividido por 70 quilos, que é o peso do adulto médio, vezes a dose do adulto. E a outra regra alternativa é a regra de Webster, que é a idade do paciente mais 1, dividido pela idade do paciente mais 7, multiplicado pela dose do adulto, né? Essa fórmula não é adequada para crianças menores, entretanto, alguns casos de dose calculada pode ser adequada para obter um estudo diagnóstico ou confiável, né? E o julgamento médico deve ser utilizado. Bom, é interessante falar um pouco sobre esses 2 métodos aqui, porque assim, nem sempre a idade refere realmente como é o corpo do paciente. Às vezes você tem uma criança aí, de 10 anos, mas você vê que a estrutura corporal dela é de uma criança de 15 anos, 16 anos. Né? Então, para usos de estudos e realização e tal, ultimamente tem se utilizado mais o peso dividido, né, por 70, o peso da criança dividido por 70, vezes a dose que se utiliza no adulto, ok? Por exemplo, um recém-nascido com suspeita, né, aí outras, né, um recém-nascido com suspeita de atresia de vias biliares requer uma imagem tardia de 24 horas com tecnésio, né, marcado com IDA, que é inviável se a dose for muito pequena. Consequentemente, uma dose mínima deve ser estabelecida. Então, assim, isso vai variar tanto com o tamanho do paciente, o
peso do paciente, a idade do paciente e também com o que a gente quer ver no paciente. Se eu quero imagens tardias, né, e eu coloco uma dosagem muito baixa, pode ser que eu não consiga gerar uma imagem tardia de 24 horas após a injeção, tá? Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado na hora de fazer o cálculo e prescrever qual é a dosagem certa desse paciente. E essa função é basicamente do médico nuclear, ok? Bom, erro de administração, né? Erro da administração é definido como administração de radiofármaco envolvendo pelo menos um dos seguintes erros, né? Paciente errado, radiofármaco errado, erro de via de administração, dose administrada diferente da prescrita, né? E aí envolvendo os seguintes itens: a dose diagnóstica excluindo iodeto de sódio e dose efetiva equivalente a 5 REM em corpo inteiro, 50 REM para órgão específico, né? Dose diagnóstica de iodo, de iodeto de sódio com variação acima do 20% para a dose prescrita, ou se a diferença for superior a 30 mg. E dose terapêutica administrada com variação superior a 20% da dose prescrita. Então, esses são os principais erros que a gente vê na administração dos radiofármacos. Tá? Então, relação adversas, né, reações adversas ao radiofármacos diagnósticos. Tá? São muito poucos frequentes as reações adversas em comparação relacionadas com o meio de contraste iodado. Então, quando a gente fala de contraste iodado, utilizado em tomografia, em radiologia convencional, até mesmo o gadolínio utilizado em ressonância, existe uma diferença grande aí. Para radiofármacos, né, a probabilidade de efeitos adversos é muito pequena. Então, a maior preocupação é com os agentes contendo soroalbumina humana e com o Tecnes enxofre coloidal, que possui uma gelatina estabilizadora, né, derivada de proteína animal, e esses agentes podem estar associados a reações alérgicas. Com relação ao futuro, né, existe a possibilidade de desenvolver anticorpos depois de repetidas exposições e anticorpos radiomarcados, né, para fins de diagnóstico. Então, acidente com irradiação, né, e a gente vai falar um pouco sobre contaminação. Então, num serviço de medicina nuclear, né, movimentado, recebendo dezenas de pacientes por dia, com estoque de inúmeros frascos, né, com soluções, duelato, gerador, sendo a maioria dos materiais na fórmula líquida, derramamentos acidentais podem ocorrer. Aqui tem uma fotografia de uma capela, onde ela está toda forrada com papel absorvente, para se caso ocorra algum derramamento aqui, esse material seja retirado e seja colocado para a sala de rejeitos e ali espere o decaimento correto dele para descartar ele como lixo hospitalar. Bom, estas contaminações, né, são classificadas em duas categorias: menor e maior importância, tá? Dependendo do radionuclídeo, da quantidade derramada, acidentes envolvendo o iodo 131 são considerados de menor importância se for menos de 1 mg e de maior importância acima de 1 mg, enquanto para Tecnes, talho e galho são considerados menor importância os que têm abaixo de 100 mg e maior importância acima de 100 mg. Isso aí se deve principalmente ao tipo de radiação e energia que emite o iodo 131, ok? Bom, os princípios básicos, né, para a conduta nas duas condições são os mesmos, né? Para contaminações menores, as pessoas da área devem ser avisadas, providências tomadas para evitar a disseminação, papel absorvente pode ser colocado sobre o local do derramamento, e se for possível, né, derramamentos menores podem ser limpos diretamente com técnica apropriada, incluindo o uso de luvas descartáveis, dispositivos para manuseio à distância,
né, material contaminado deve ser descartado com todo cuidado. Normalmente esse material contaminado ele é colocado dentro da minha sala de rejeitos, guardado ali, espera o decaimento dele até que ele chegue a um nível que eu possa descartar ele como rejeito hospitalar. Tá? A área deve ser continuamente monitorada até que a leitura do Geiger-Miller volte aos níveis usuais de radiação de fundo. Ok? As pessoas envolvidas devem ser monitoradas, incluindo mãos, pés, roupas. Tá? O incidente deve ser relatado, as instruções de controle e fiscalização. Bom, para derramamento maiores, a área deve ser rapidamente evacuada, devendo-se evitar disseminação, né, usando material absorvente, se possível, blindar a radioatividade. O supervisor pela produção radiológica deve conduzir os trabalhos e orientando adequadamente como deve ser feito. Né? Tanto as contaminações maiores quanto as menores devem ter cuidado especial com a taxa de exposição, né, dos pacientes e de toda a equipe e do meio ambiente, mantendo no mínimo possível. Tá? Não existem regras individualizadas para cada evento desse tipo, mas o responsável deve manter acesso restrito à área que seja seguro para pacientes e equipe. Ok? Controle de qualidade, aí a gente ainda tem um pouquinho de controle de qualidade dentro dessa radiofarmácia, nesse tópico aqui. Engloba também procedimentos, né, de radiofarmácia para assegurar a esterilidade e a pirogenicidade do radiofármaco a ser injetado. Né? Controle de qualidade do calibrador de dose é muito importante para assegurar que as doses, né, são as corretas dentro dos limites prescritos. Então, assim, teste de pirogenicidade e esterilidade, né? Esterilidade implica na ausência de organismos vivos, né? E a pirogenicidade implica na ausência de produtos do metabolismo, tais como endotoxinas, né? Devido ao fato de muitos radiofármacos serem preparados no momento do uso, é impossível realizar alguns testes antes da administração ao paciente. Isto redobra a necessidade dos cuidados com asepsia na radiofarmácia. Tá? Então, lavagem das mãos, limpeza, é sempre muito importante a gente manter a radiofarmácia muito bem higienizada e também ter uma higiene muito grande quando for entrar dentro da radiofarmácia. Bom, autoclavar é um método para esterilizar amplamente conhecido. A autoclave, na realidade, ela é uma grande panela de pressão que coloca vapor, né, a uma temperatura de 180 graus com pressão. E isso faz com que mate qualquer organismo vivo nesse material. É útil na esterilização de frascos, utensílios e outros materiais, mas não tem aplicabilidade nos radiofármacos utilizados na prática clínica. Né? Quando a esterilização é requerida ao final, são usados vários filtros, né, de membrana. Então, foram desenvolvidos filtros especiais para essa finalidade, com poros de diâmetro menor que micro-organismos, né? Filtro com diâmetro de 0,22 micrômetros, né? É necessário para esterilizar uma solução, pois eles retêm bactérias, incluindo pequenos organismos, tais como pseudomonas. Ok? O teste de pirogenicidade e esterilidade, meios padronizados, tais como tioglicolato, né, ou de digerido de caseína de soja, são usados para diferentes categorias de micro-organismos, incluindo as bactérias aeróbicas e anaeróbicas e fungos. Bom, pirogenicidade são proteínas ou polissacarídeos, né, metabólicos de micro-organismos ou outras substâncias que podem provocar reações febris e podem estar presentes em soluções estéreis. Né? O quadro clínico típico é composto de febre, calafrio, dores articulares e dor de cabeça. Esse sintoma tem início poucos minutos ou horas após a administração da dose. Né? A reação pirogênica, né, perdura por várias horas e sozinha não é fatal. Né? Ela não vai provocar nenhuma fatalidade nesse paciente. Tá? Aqui a gente tem o calibrador de dose, né? Onde a gente observa aqui os comandos, e a gente tem aqui
o material que você vai trabalhar, Tecnesse, iodo 131, iodo 123, xenônio, galho, talho, índio, né? Teste, 0. Aqui eu posso escolher se eu quero trabalhar em Curie ou Becquerel. Aqui outro material, aqui é para fazer calibração de background, outro material, né? Para fazer outro material, eu aplico aqui em outro e coloco a energia, né? Vou girando esse botão aqui até a energia, o fotopico que eu trabalho, aparecer aqui a energia que eu quero trabalhar. E aqui eu seleciono, né, as casas decimais que eu quero trabalhar em micro Curie e milli Curie, tá? Bom, os calibradores de dose, né, de radiofármaco, né, o calibrador de dose é um equipamento-chave dentro da radiofarmácia, é sujeito ao controle de qualidade. São necessários 4 medidas básicas: acurácia, linearidade, precisão ou constância e geometria. Todos esses testes devem ser feitos na instalação e após reparos do equipamento. E aí vamos ver cada um deles aí, né? Acurácia é a medida usando-se fontes padrão obtidas através do IRD como referência, com cobalto e tal. O teste é realizado anualmente e são usadas 2 fontes radioativas diferentes, tá? Se a variação medida no calibrador for maior que 10% da atividade padrão ou da teórica, o equipamento deve ser recalibrado. Quando a gente fala de linearidade, tá? O teste de linearidade é feito para determinar a resposta do calibrador numa faixa de variação de atividade conhecida, né? A forma mais comum de realizar é colher uma amostra de pertecnetato de sódio e fazer medidas sequências durante o decaimento. Então, faço uma medida às 6 horas, faço uma medida meio-dia, faço uma medida às 6 horas da tarde, faço uma medida no outro dia às 6 horas da manhã e faço outra medida ao meio-dia do outro dia. Então, eu vou fazendo várias medidas e acompanhando a meia-vida desse material aí, tá? Uma variedade de teste é usar atenuadores de chumbo pré-calibrados, né, disposto em sequência, e fazer as medidas, né, na mesma amostra. Isso é um teste, né, para fazer a cada 4 meses. Então, a 4 meses a gente vai ver a linearidade dele. Precisão ou constância, tá? É um teste para medir a habilidade do calibrador de repetir a mesma medida ao longo do tempo. Geralmente é usado uma fonte de bário, 133, césio, 137, cobalto, 57. São as 3 fontes aí que a gente pode adquirir através do IRD. Este é um teste diário, tá? E as medidas devem estar dentro da variação de 10% do valor de referência. Então, você tem um valor de referência ali, você coloca a fonte lá dentro e vê qual é a atividade que ela está lidando. E aí você vê se está dentro desses 10% ou não. Bom, a geometria é um teste realizado durante os testes de aceitação e calibração. A finalidade é medir a mesma dose em volumes diferentes, né? Pois às vezes as atividades medidas são diferentes. Se um calibrador revelar variações maiores que 10% para um volume e para outro, né, são calculados fatores de correção, né? Por conveniência, esses fatores são calculados para volumes mais utilizados no dia a dia da clínica. Como é que a gente faz esse tipo de geometria, né? Você pega, por exemplo, 1 ml e aí você mede a atividade, você bota lá mais 3 ml, mede de novo, 6 ml e mede de novo, e eles têm que bater e tem que dar eles têm que estar dentro de um valor de 10%, né? Eles não podem ultrapassar essa diferença de 10%. Ok? Então, a dose de radiação absorvida em qualquer órgão ou corpo depende de fatores biológicos, né? Percentual de captação, meia-vida biológica e de fatores físicos, né? Quantidade e natureza das radiações emitidas por radionuclídeo. Doses de radiação são tipicamente fornecidas, né, em dose de radiação absorvida, RAD. Um RAD é igual à absorção de 100 ergs por grama de tecido, né? Então, 10 a 4 ergs por grama é igual a 100 rads, que é igual a 1 Ray. Ok? Então, a gente fica aí por aqui, nessa aula, e espero encontrar vocês num próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.